Então o juiz deve ser sempre muito cauteloso, nunca e jamais cercear a imprensa. Nunca, e nunca cercear a imprensa. Agora, não deixar se levar pelo vedetismo do aparecimento na televisão, no jornal, no rádio, e principalmente se abster de manifestar sobre casos que estão sujeitos à sua jurisdição. Vossa Excelência foi nomeado juiz em 1972. Quais as maiores dificuldades enfrentadas para o funcionamento da justiça, fórum, cartório, júri, etc.? Foi o preparo do pessoal do cartório. Em 1972, é diferente de hoje. Hoje nós temos muitos concursos, eu era juiz em Nova Iguaçu, e uma ligação de Nova Iguaçu para Niterói levavam 3 horas, para falar no telefone para Niterói com o presidente do tribunal. Hoje nós temos aí o fax, nós temos a televisão, o microcomputador, enfim, hoje é mais fácil. E havia um despreparo muito grande dos próprios serventuários da justiça, época que hoje não tem. Hoje eu vejo uma justiça aparelhada, formada, e a justiça tem que ser aparelhada, a justiça é cara, e tem que ser. Hoje eu vejo uma justiça bem aparelhada, então eu tive muita dificuldade. A grande dificuldade que eu tive primeiro foi me identificar como juiz, porque eu sabia requerer, e passei a decidir. O enfoque é outro. Hoje, se eu voltar para a advocacia, eu vou ter uma dificuldade enorme, que eu já não sei mais requerer. E eu acho muito mais difícil redigir uma petição inicial do que prolatar uma sentença. Porque o mundo está no pedido inicial. Quando você não pede bem ali, a ação está perdida. Desembargador, o senhor foi juiz há algum tempo ainda no antigo Estado do Rio. Fui. E também depois, antes de subir aos tribunais, na antiga Guanabara. Na antiga Guanabara, desculpa, no novo Estado do Rio também. Como o senhor sentiu essa fusão da Justiça do Estado do Rio e da Justiça da Guanabara para a Justiça do novo Estado do Rio? Eu fui, juntamente com 12 outros colegas, os primeiros que chegamos aqui logo após a fusão. A acolhida foi terrível. A acolhida não foi boa. Por parte de alguns juízes. Nós éramos olhados assim como os incompetentes. Nós éramos olhados como aqueles que teriam vindo de uma justiça despreparada. E comigo aconteceu um fato interessante, que eu fui substituir um colega numa vara criminal, e chegou lá um velho escrivão e me colocou em frente um processo com 12 volumes. Eu senti que aquilo era o teste. Nesse processo haviam passado seguramente uns 10 juízes, e ninguém decidiu o feito. Foi bem, eu levei esse processo para casa. No dia seguinte, à 13h, eu estava com os 12 volumes e uma sentença de 18 laudas. E o escrivão perguntou: o senhor analisou? Eu falei: não, eu decidi. Mas naquela época, o registro da certidão, da sentença, era à mão. Eu falei: mas o senhor vai registrar tudo hoje também. Senta aqui do meu lado. Então ele ficou a tarde inteira escrevendo a sentença na mão também. E registrou no dia. Foi um teste. Era um processo complicado, processo criminal, com concurso de agentes, participações diferentes, dosimetria de pena diferente para cada um, e o tribunal confirmou a decisão unanimemente. Então, a chegada aqui foi difícil. Até no bar, quando nós chegávamos no bar, era o zum, tinha a mesa própria para... E vou lhe contar um detalhe maior. O tribunal não permitiu que eu e meus colegas abríssemos a conta no banco onde todos os juízes da antiga Guanabara tinham. Nós tivemos que abrir a conta em outro banco. E eu mantenho essa conta lá até hoje. Não transferi para cá também não, está lá até hoje. Vossa Excelência foi nomeado nessa leva primeira, é um episódio que eu sei. Foi. Foi nomeado auxiliar de um juiz de direito de uma vara criminal. Foi. Houve algum entrevero entre Vossa Excelência e o juiz? Não, com esse não. Com esse não, que foi uma criatura dócil, me acatou com todo carinho, que era o juiz Alírio Cavalieri. Esse não. Mas houve com um, na vara de acidente de trabalho, que o tribunal me designou para lá, e o presidente do tribunal nessa época, se eu não me engano, foi o antecessor do desembargador Bandeira Estampa. Eu não me lembro bem quem era. Marcelo Santiago. Deve ter sido. Porque o desembargador Bandeira Estampa foi quando eu assumi a titularidade do júri. Era o presidente à época.
E tem um episódio interessante que aconteceu comigo lá e com o desembargador Bandeira de Campos, até interessante. Então, eu sei, quando eu fui, eu sou muito amigo da Tereza, irmã dele. Quando eu fui nessa vara de acidente de trabalho, e me apresentei ao colega, e eu disse assim, olha, eu sou o juiz fulano de tal, e venho aqui para o... Primeiro que não precisava auxiliar em vara de acidente de trabalho, mas fui designado. Ele virou-se para mim e disse assim, na minha geladeira não pode mexer, tem um cadeado. E se você souber assinar e ler, fique naquela mesa lá fora para assinar os mandados. Eu não posso dizer o que eu disse para ele, mas imediatamente desci ao gabinete do presidente e disse que não ficava lá e me sujeitaria à punição que ele quisesse dar. Que para mim era uma capta de minúcia, aquilo eu não admitia isso. Então houve, foi difícil. Depois não, isso tudo superou, eu fiz grandes amigos, mas esse início foi um grande desafio da minha carreira. No início da sua atuação como juiz do Novo Estado do Rio, qual o seu relacionamento com o Tribunal de Justiça, que era um tribunal novo também? Como é que foi? Lá no antigo Estado do Rio? Não, no Novo Estado. Aqui no Novo Estado? Dificílimo. No antigo Estado do Rio, nós, juízes novos, nos reunimos dentro do gabinete do presidente, nós tomávamos café com ele, eles nos acolhiam. Aqui não tinha como. Nunca fui ao gabinete do presidente. Você foi juiz no 4º Tribunal do Júri por 8 anos. O que pensa dessa instituição? Eu hoje já penso com algumas reservas. Eu, depois da experiência que tive lá, e da vivência aqui no Tribunal de Justiça em segunda instância, eu acho que precisa haver uma reformulação no Tribunal do Júri. Eu não posso admitir que se leve 2, 3, 4, 10 dias para se julgar um processo. Isso é um retardo na prestação jurisdicional. E há pessoas que julgam ali que são absolutamente descompromissadas com a justiça, com o interesse da justiça. E eu tinha muito cuidado e aprendi isso com o desembargador Luiz César de Aguiar Bittencourt Silva, quando ele foi um grande presidente do júri em Caxias e fez em Caxias a única reunião que eu fui em toda a minha vida de presidentes de tribunais de júri. Foi lá que apareceu até lá o ministro Abiakel, que presidiu uma das sessões. Eu também tive a oportunidade de presidir uma das sessões. Foi magnífico, foi uma semana de reunião magnífica. Ele distribuía para os jurados um manual. E eu reproduzi esse manual aqui e redistribuía para dar um verniz aos jurados, o que eles estavam ali também falando em nome da justiça. Entendeu? E digo mais, eu algumas vezes, por desmandos do corpo dos jurados, eu passei mal durante o júri para poder dissolver o conselho. Senão, de duas uma, eu ia colocar na rua inocente, ou ia botar um culpado um inocente na cadeia, um culpado na rua. Então eu acho que a instituição do júri precisa não acabar, mas ela precisa ser reformulada. Principalmente o que concerne essa série de questões. O jurado quer saber se ele vai condenar ou absolver. Então era o to guilty or not to guilty. Perguntar inocente ou culpado. O resto deixa por conta do juiz. Agora, eu tenho dúvidas até hoje sobre moderação da legítima defesa, meios necessários, excesso. O jurado lá, que nunca estudou direito, ele não sabe nada que é isso, ele vai decidir sobre moderação? Ele sabe lá o que é isso? Não sabe. E o juiz fica entre a cruz e o caldeirinho. Ele tem que explicar ao jurado, mas não pode influenciar o jurado. Então, eu disse assim, olha, esse quesito assim, se o jurado quiser condenar, diz sim, ou vice-versa. Mas eu não podia explicar. E se o jurado começa a perguntar muito bem o advogado, o promotor, então, olha, aquilo ali não pode ser assim. Essa sala secreta, isso tem que ser mudado. A justiça tem que ser transparente, não pode ter nada secreto. Tem que ser transparente, tem que ser aberta. Justiça, principalmente quando você não lida com papéis no tribunal do júri. Você lida com o ser humano, com liberdade. E uma canetada mal dada ali é difícil. Me lembro de uma história no tribunal do júri rápida, em que o réu tinha tudo para ser absolvido numa legítima defesa, o advogado não se ouve bem, eu não dissolvi o conselho, dei uma pena absurda para ele apelar da tribuna, chamei ele no meu gabinete e disse, doutor, eu estou condenando o seu constituinte a 18 anos de reclusão. O senhor vai recorrer, não vai? Ele virou para mim e disse, não, tá bom. Então, quando eu acabei de ler a sentença e ele não se manifestou, eu indaguei no réu. O senhor está satisfeito com a condenação? Ele disse, não. Tomo o protesto do réu
permitir que ele apelasse em liberdade e tudo foi. Durante o período de 1973 a 79, o país viveu um dos seus momentos maiores de respeito aos chamados direitos e garantias individuais. Como se dava o relacionamento do Poder Judiciário com as autoridades militares nesse período, sob a sua ótica? Olha, eu nunca tive nenhum envolvimento, nunca tive nenhum problema, até porque nesse período eu tive muita atuação em vara criminal, eu não tive nenhum problema, nunca apareceu um militar no meu gabinete querendo peitar, com estrelas ou divisas, eu nunca, não vivi esse episódio. Para mim, eu passei pela magistratura nesse período sem nenhum problema, graças a Deus. E se tivesse que tomar um problema, tomaria em prol da magistratura, isso não há dúvida. Em 79 era promulgada a Lei Orgânica da Magistratura. Como Vossa Excelência vivenciou esse momento? A Lei Orgânica da Magistratura é uma defesa do juiz, né? E lhe digo mais que nós recebemos os nossos salários em dias hoje por força da Lei Orgânica da Magistratura, o governo tem que pagar, mas essa lei poderia dar um pouco mais de flexibilidade ao juiz, permitir que o juiz, já nesses salários que nós temos aí, tão pequenos, permitir que o juiz pudesse lecionar mais, permitir que o juiz pudesse pesquisar mais em prol da magistratura. Ela tem uma finalidade boa, ela não permite que o juiz se dedique a nada que não seja a magistratura, mas também ela não oferece nada ao juiz para ele se dedicar à magistratura, entendeu? Então eu acho que ela merecia hoje uma reformulação, até em termos de mandatos do comando do judiciário. Eu acho, por exemplo, 2 anos que a Lei Orgânica da Magistratura prevê para um presidente do Tribunal de Justiça, muito pouco. Quando ele começa a fazer um trabalho, principalmente se ele for bom presidente, quando ele é ruim, 2 anos já é demais, mas quando ele é bom, poderia ser 4 anos. E permitir a reeleição pelo colegiado, como se permite agora do presidente da República. Se ele vai bem, se ele governa bem, se ele é um bom presidente, interessa à classe, vamos reelegê-lo, vamos mantê-lo no cargo. Isso a lei precisa flexibilizar um pouco. Em 1988, Vossa Excelência era removido para o Tribunal de Alçada Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas permutou para o Tribunal de Alçada Criminal. Por quê? Porque é minha praia. Eu tenho uma formação de criminalista como advogado e de juiz criminal. E eu até brinco, costumo dizer que há uma diferença muito grande entre o juiz criminal e o juiz do cívil, né? O juiz que não prende, não serve. O juiz que prende, ele é muito útil à sociedade. Eu prefiro botar um bandido na cadeia do que uma velhinha que não pagou o aluguel na rua. Isso vai me doer o coração. Cobrar um pobre coitado que não tem como pagar porque teve um empréstimo ali, eu tenho que executar, mandar o oficial tirar os móveis. O único móvel que ele tem, a única geladeira que ele tem, coitadinho, porque a vida está difícil. Então, e até porque eu acho que o juiz criminal, ele se diferencia do juiz do civil pela coragem também, né? O juiz criminal é corajoso, tem que ser. O juiz do crime tem que ser corajoso, as ameaças, enfrentar esse banditismo que tem aí sozinho, sem proteção de ninguém, só de Deus. Sem proteção de Deus. Então eu me especializei no crime. Sou juiz há 26 anos e há 24 anos estou no crime, graças a Deus. E lhe digo mais, como juiz eu nunca oficiei com o novo Código de Processo Civil. Porque quando ele entrou em vigor, eu era juiz do civil no Código Antigo. E quando esse Código de Processo Civil, e graças a Deus, entrou em vigor, eu estava no crime e fiquei. No mesmo ano 88, era criado o primeiro juizado especial de pequenas causas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói. O que pensa desse tipo? Olha, eu não gosto dos juizados especiais. Eu acho que isso aí, o propósito é muito bom. Eu sei que é a meta do nosso atual presidente. Ele vive juizados especiais, mas eles já estão enterrados. E dou um exemplo do juizado especial da Barra da Tijuca, que recebe 500 ações por mês. Até o processo de cognição vai muito bem. Julga, depois na execução o processo para. Porque você não tem infraestrutura para aquilo. Hoje se vai ao juizado especial por tudo. Você entra num cinema, não gosta do filme, você vai lá com o ingresso e pede o ressarcimento. E vai ter que fazer a petição. Então eu acho que deveriam era fortalecer as defensorias públicas, deixar a justiça como estava, com as suas varas. Acabamos com várias varas criminais aí, quando temos milhares e milhares de inquéritos represados da Central de Inquérito do Ministério Público, que é a central da impunidade. Lá se escolhe quem se quer denunciar, entendeu? Isso tem que ser comando do juiz.
Entendeu? A hora que desovar esses inquéritos todos aqui, eu quero ver o que é que o tribunal vai fazer com essas varas que acabaram. Não, a justiça criminal não vai dar conta, não é possível. Porque há uma disputa muito grande entre a jurisdição civil e criminal. Os civilistas dizem que trabalham mais do que os penalistas. Só que lá, você, por exemplo, tem uma questão lá que fala sobre uma partida de caixa de bacalhau. Tem 1000 ações a respeito disso. Uma decisão resolve 1000 processos. Agora aqui não. Aqui cada caso é um caso. Em matéria de fato. O juiz tem que ler de capa a capa. Você não cuida só do direito, não. Você cuida do direito e do fato. Você tem questões de locação. Quando se sumula uma questão, questões de supermercado, é aquilo, é aquilo. Renovatórias, é aquilo, é aquilo. Você tem volume. Agora, o que emperra a jurisdição civil? É esse Código de Processo Civil, que é um inferno. Então, as ações não param muito, os agravos. Agrava-se por tudo. Enquanto não controlarem isso, não é possível. O juiz do civil não vai aguentar. Vossa Excelência foi presidente do Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Perguntando, então, senhor, sendo este um órgão independente do Tribunal de Justiça, como se davam as relações com aquela corte? Olha, eu fui presidente do Tribunal de Alçada de Justiça, nós não éramos dependentes do Tribunal de Justiça, nós tínhamos autonomia administrativa e financeira. Nós não dependíamos nada do Tribunal de Justiça. Agora, eu tive um relacionamento muito bom com o então presidente do Tribunal de Justiça, que era o desembargador Gama Rocher. Tudo que eu precisei, inclusive iniciei a reforma do prédio lá, coloquei a refrigeração central, telhado, tudo com o apoio do tribunal. Foi ótima a relação, foi ótima. Mas achava que o tribunal de alçada, ou os tribunais de alçada, constituíam 2 pequenos feudos dentro do Poder Judiciário. E que tinham que acabar mesmo. O que pensa da fusão dos graus de distância que unificou os tribunais Eu de já alçada? disse agora, acho que foi muito bom, e principalmente para a carreira. Porque o pior degrau era o juiz chegar ao alçado, era o pior funil. Vossa Excelência tem trabalhos publicados na área do direito penal e processual penal. O perfil do encarcerado brasileiro é o do indivíduo que recebia de 1 a 10 salários mínimos antes de ser condenado. A população carcerária é composta majoritariamente por pobres. O que pensa Vossa Excelência do sistema penal brasileiro? Não, eu acho o sistema penal brasileiro falido. Enquanto eles não privatizarem o sistema penitenciário, como é na América, não adianta. Agora, eu acho uma injustiça com o trabalhador. Eu, como juiz criminal, eu condeno sempre que posso e sou absolvo quando não tem jeito. Não quer dizer que eu seja um condenador sistemático. Agora, eu procuro a culpabilidade do processo. Não encontrando, eu absolvo. Basta um pouquinho, para mim já basta para condenar. Então, o que acontece? Hoje, um preso custa para o Estado de 6 a 7 salários mínimos. E eu dou a um trabalhador, essa moça, por exemplo, que faz a faxina aqui no meu gabinete, ela deve ganhar um salário mínimo. Trabalha, enfrenta um trem, chega em casa na hora de voltar para o trabalho e o Estado dá um preso, um bandido, 6 salários mínimos, consistente em 3 refeições por dia, assistência médica, dentária, hospitalar, psicológica e ainda leito conjugal 2 vezes por semana. É um grande hotel. Hoje está melhor ficar na cadeia do que ficar na rua. Você tem tudo ali. E já estão querendo agora, para os menores infratores, criarem o estímulo, o estágio, a iniciação sexual do menor infrator dentro das instituições menores. Então vai ser ótimo. Ele não vai ter a repressão do pai, da mãe, de nada, vai para lá, come, dorme e vai ter o sexo também. E nós aqui, produzindo, fazendo, não temos esse amparo. Não temos esse amparo. Preso é preso. Vossa Excelência lembra de algum episódio particularmente marcante de sua vida como magistrado? O episódio marcante da minha vida, foi a grande decepção da minha vida como magistrado, foi o caso Iberê Camargo. Porque eu fiz a instrução do processo e... Espera aí, um minuto. Aconteceu o crime, que foi o autor Iberê Camargo, em que ele matou um jovem que discutia com a sua esposa, dando-lhe 3 tiros com um revólver Magnum, transfixou o peito do rapaz. Eu o interroguei. O promotor, na época do meu tribunal, era o falecido Rodolfo Seger. E eu entrei de férias. E colocaram na vara do júri um juiz que o absolveu liminarmente,
quando acho que pelo menos um excesso culposo tinha ali. E me perguntaram na época, o assistente de acusação liga para a minha casa, o senhor não vai reassumir? Eu digo, absolutamente, eu sou juiz, eu não sou perseguidor. Porque na vida nós temos dois caminhos a seguir. Um é do perseguido, outro é do perseguidor. Eu, como juiz, prefiro o primeiro, o perseguido. Sabe por quê? Porque eu posso escolher os meus próprios caminhos, pelos meus pés. Enquanto o perseguidor só tem um caminho, aquele que o perseguido determinar. Então, eu nunca quis perseguir ninguém, mas não voltei. Mas foi uma decepção muito grande. Eu interroguei o homem, eu persegui o homem, a prova toda contra ele. E ele é absolvido liminarmente. Essa foi uma decepção muito grande, porque conheciam do rigor do tribunal do júri, do critério que a gente tinha ali, e depois esse homem sai em liberdade e pinta um quadro, em que ele denominou Os Algozes. E nesse quadro, que eu tenho a fotografia, eu estou olhando no fundo, tem um homem de beca, que sou eu, e um outro com a faixa vermelha na cintura, que é o promotor. Excelência, queremos agradecer a sua participação nesse projeto e a sua exposição para qualquer outra fazer. Eu espero ter contribuído de qualquer forma, até com um pouco de veemência, mas essa veemência é mais um entusiasmo, porque eu, quando colaboro, eu sempre me torno um entusiasta. E que a posteridade sempre curiosa, um dia vier ouvir isso, ou quiser saber quem fui eu fui apenas um juiz modesto, mas que tive a influência de um homem extraordinário que foi o meu pai. Um homem que marcou a minha vida e me fez viver e sentir o direito.